Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à trilha de aprendizagem dos instrumentos do Toolkit do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nesse vídeo falaremos sobre o concurso de inovação, que é uma modalidade de licitação usada para selecionar trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. A lei de licitações traz o concurso de uma forma mais genérica, mais geral, mas aqui vamos falar do concurso especialmente voltado para a inovação. Nessa modalidade, a administração pública ela pode apresentar desafios e premiar as melhores soluções que os participantes trouxerem para esses desafios, para esses problemas da administração. Em outros países, é comum que os concursos ofereçam prêmios monetários e também não monetários, como viagens, bolsas de estudo e etc. Além disso, é possível que a administração feche parcerias com entidades, privadas ou não, para oferecimento de premiações adicionais. Isso pode fazer com que o concurso seja mais atraente, trazendo um maior número de participantes para essa competição. Uma das grandes vantagens do concurso é a flexibilidade do formato. Ele pode ser feito de diversas formas, como pitches, onde os participantes apresentam as suas ideias em um curto espaço de tempo, ou apresentação de protótipos, conhecidos também pela sigla de MVP. Os concursos são especialmente úteis para incentivar soluções técnicas não convencionais para problemas de relevância pública. Com o menor esforço financeiro, a administração consegue promover e desenvolver novas tecnologias, principalmente em áreas relacionadas à tecnologia de informações, usando dados abertos ou outras informações que possam ter utilidade pública. Mas assim, embora o concurso seja ótimo para identificar novas soluções, soluções disruptivas, eles não são adequados para um fornecimento em escala. Então eles não substituem aquelas modalidades convencionais de licitação como o pregão, quando a administração já tem as suas necessidades bem definidas. Assim como na encomenda, o concurso de inovação também pode contar com o apoio do Comitê Técnico de Especialistas. Sobre esse ponto, teremos um vídeo específico na trilha de aprendizagem para explicar o nosso modelo de instauração do Comitê Técnico de Especialistas que está lá no Toolkit. Vamos falar agora sobre o procedimento aplicável à modalidade concurso. Como o concurso é uma modalidade de licitação prevista na nova Lei de Licitações, é essa a legislação onde iremos buscar a estrutura básica, as etapas e fases que, de alguma forma, orientam a realização de concursos também quando o objeto é mais relacionado à área de inovação. E como não poderia deixar de ser, uma modalidade de licitação começa com a publicação de um edital. O edital que, no caso dos concursos de inovação, busca veicular o problema, qual que é a solução que a administração busca a partir do problema que é por ela enfrentado. E esses problemas geralmente são enfrentados, veiculados sob a forma de desafios. Perguntas ou de alguma forma explicação bem concisa e objetiva, mas com um grau maior possível de detalhamento sobre os problemas e suas consequências, para que os licitantes, para que os fornecedores possam elaborar soluções e propostas de soluções que aderecem adequadamente os problemas enfrentados. Após a apresentação desses problemas por meio de desafios no edital, os licitantes terão 35 dias úteis para a apresentação de propostas que, de alguma forma, resolvam esses desafios. E esses 35 dias úteis, prazo previsto na Lei de Licitações para isso, pode aí, portanto, compreender também a inscrição, prazo aí, portanto, para os licitantes apresentarem, os fornecedores apresentarem o seu requerimento de inscrição no concurso e as propostas aí, portanto, poderem ser julgadas posteriormente por uma comissão de contratação. Comissão de contratação está lá prevista, lá no início da nossa nova lei de licitações, como um órgão colegiado que tem atuação em algumas modalidades específicas de licitação e que reúne aí agentes públicos que de alguma forma, e de novo de maneira colegiada, poderão avaliar em que medida as soluções inovadoras apresentadas pelos fornecedores estão ou não de acordo ou têm maior ou menor potencial de resolver os problemas apresentados pelo edital. Aqui, um ponto importante. Sempre temos aqui uma analogia muito forte do concurso com o CPSI, lá a nova modalidade de licitação prevista no Marco Legal das Startups. E ali, uma dica bem importante, que em alguma medida vale a pena tentar incorporar no concurso também.
A Comissão Especial de Licitação do CPSI recomenda que a comissão seja formada por um agente externo, geralmente membro da academia com expertise no objeto que está sendo licitado, e também o servidor da área afim do concurso, da área afim, portanto, da administração, com conhecimento específico do dia a dia do problema que está sendo enfrentado pela administração e que poderá ser solucionado por meio do concurso. Em alguma medida, na medida do possível, vale a pena tentar incorporar essa boa prática do CPSI na formação da comissão de contratação aqui também. Na sequência, avaliada a proposta pela comissão de contratação, nós temos a etapa de habilitação, que, no caso da modalidade concurso, costuma ser mitigada em relação ao que temos nas licitações comuns, como no pregão ou na concorrência. Se diz normalmente no direito administrativo que no concurso o que interessa é a melhor solução, a melhor proposta. E por conta disso, alguns requisitos de habilitação podem ser mitigados no que diz respeito à pessoa do licitante ou do fornecedor que as apresenta. E por fim, temos a etapa de premiação. A etapa de premiação, que como já dissemos aqui, pode compreender tanto os prêmios monetários, que envolvem, portanto, o desembolso de recursos financeiros pelo Estado, mas também muito frequente, sobretudo na experiência internacional, a combinação de prêmios monetários com prêmios não monetários, eventos, divulgação e, de alguma forma, outros incentivos que favoreçam a participação no edital de concurso de mais fornecedores, agregando, portanto, e dando mais visibilidade e atratividade para o desafio que foi veiculado. Antigamente, e antes de termos o novo marco legal das startups em 2021, era previsto ou de alguma forma recomendado, sobretudo em alguns concursos anteriores, temos uma etapa de testes dentro do concurso. E isso, juridicamente, continua sendo possível, sobretudo quando pensamos em testar um protótipo, verificar, por exemplo, a eficácia e acurácia de um MVP que foi apresentado, ou, em alguma medida, buscar verificar qual é o grau de abrangência, de adequação daquela solução que foi proposta pelo licitante para que a administração resolva mais adequadamente o desafio. Porém, vale lembrar que depois da introdução no nosso direito do CPSI, da modalidade especial de licitação do Marco Legal das Startups e que permite justamente esse teste real e remunerado, a vinculação maior, vamos dizer, a realização de testes e, sobretudo, o interesse de dar escala à solução que foi identificada pelo concurso vai ter maior eficácia e pode ter, portanto, maior efetividade se a administração optar não pelo concurso, mas talvez pela modalidade especial do Marco Legal de Startups. Ou seja, o concurso continua sendo bastante interessante como um mecanismo de mobilização social, identificação de novas soluções e, sobretudo, atribuição de prêmios às soluções inovadoras que resolvam bem desafios que a administração coloca, favorecendo que não mas várias equipes, inclusive equipes não convencionais, participem e de forma até colaborativa, além da cooperação e competição entre si, colaborativa dentro, competindo entre si, consigam de alguma forma maximizar esforços para, em alguma medida, resolver os problemas do edital. Porém, a gente precisa deixar claro que o concurso não é a melhor modalidade quando se pretende dar maior escala às criações e às soluções que forem desenvolvidas e que venham a ser premiadas por meio dessa modalidade de licitação. Vamos falar agora sobre os critérios de avaliação do concurso. Se aprofundando um pouco mais nos critérios de avaliação das propostas, o critério de julgamento previsto na lei de licitação para esse fim é o da melhor técnica ou conteúdo artístico. Esses critérios de avaliação, que podem ser bem abertos, devem ser muito bem definidos no edital de concurso, já que servirão como referência para que a comissão de contratação julgue as propostas apresentadas para definir qual emprega, de fato, a melhor técnica. Para definir os critérios, podem ser adotados diversos parâmetros, como a capacitação e a experiência do participante, a qualidade da proposta ou a qualificação da equipe. Enfim, essa etapa é um dos momentos no qual o Comitê Técnico de Especialistas pode contribuir bastante. Para facilitar a compreensão desse ponto, incluímos na minuta do Toolkit diversos exemplos extraídos de casos concretos que mostram como esses critérios de avaliação e de premiação podem ser aplicados na prática. Vale a pena dar uma conferida.
Vamos falar um pouco agora sobre a propriedade intelectual relacionada aos concursos de inovação. E aqui tivemos uma mudança legislativa recente e bem importante. Até pouco tempo atrás, o artigo 111 da nossa 8666, a nossa antiga lei de licitações, obrigava, em outras modalidades, mas também no concurso, que, em razão do pagamento do prêmio, o vencedor transferisse, cedesse à administração os direitos relacionados à propriedade intelectual da solução que ele havia desenvolvido. Isso funcionava como um forte desincentivo à participação, sobretudo de startups, que o principal ativo é justamente uma ideia, dentro de editais de concurso. De certa forma, o vencedor se sentia desestimulado a participar de um edital que, caso vencesse, ele deveria abrir mão, ceder, portanto, os direitos de propriedade intelectual relacionados àquela sua solução. Isso foi recentemente modificado pela nova Lei de Licitações, que, lá no seu artigo 93, parágrafo 2º, trouxe uma exceção, uma regra que justamente passa a permitir que, em objetos relacionados à pesquisa e desenvolvimento de caráter científico, tecnológico ou de inovação, sobretudo quando temos aí, portanto, essa interface entre a nova Lei de Licitações e a nossa Lei de Inovação lá de 2004, praticamente reescrita em 2016 com a reforma do novo marco legal do CTI, a regra passa a ser a possibilidade de negociação. Ou seja, a administração pública não fica mais obrigada a exigir que o contratado transfira, ceda os direitos de propriedade intelectual para si, em todos os casos do edital, por exemplo, de concursos de inovação. E isso é muito importante, porque abre uma janela, de novo, relevante para permitir que haja negociação sobre esses direitos no próprio curso do procedimento e também permite, por exemplo, com que a contratada, em casos, por exemplo, em que a administração não deseja ou não tem interesse em assumir a titularidade da propriedade intelectual daquela solução, consiga manter consigo a propriedade intelectual relacionada à solução que apresenta. Essa é uma novidade importante, trazida pela nova Lei de Licitações em 2021, e que, com base nisso, se espera agora que a propriedade intelectual não seja mais um obstáculo, um ponto negativo e que desestimulava o uso de concursos de inovação no passado, mas que, passando a permitir a negociação desse tema também no Brasil, nós possamos ter, assim como tivemos na experiência dos Estados Unidos com o Challenge.gov, por exemplo, e outras experiências que incentivam o uso de prêmios para inovação no Reino Unido e na União Europeia, o uso importante dos concursos de inovação para, de alguma forma, amplificar e tornar mais dinâmica essa relação existente entre administração e fornecedores, sobretudo quando envolve o concurso de ideias e objetos relacionados à inovação. A minuta de edital do concurso foi elaborada com base em casos concretos lançados pela Prefeitura do município de São Paulo, pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e com casos disponibilizados na plataforma Desafios da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Esse modelo foi bem customizado para oferecer um kit completo. Incluímos no toolkit, portanto, a minuta do concurso e também anexos, como um anexo para descrição dos desafios e um anexo de formulário para submissão das propostas. Os campos em amarelos podem ser adaptados para corresponder melhor às expectativas da administração. Os campos em verde são específicos aqui para o estado de São Paulo, portanto, eles devem ser modificados para corresponder à realidade normativa de cada local. Incluímos também observações com orientações pontuais de preenchimento e boas práticas, além de exemplos extraídos de casos concretos. Como observamos no vídeo, o concurso é uma modalidade de licitação prevista na nova Lei de Licitações e Contratos, pela qual a administração pode escolher um trabalho técnico, científico ou artístico, conferindo ao final um prêmio ao vencedor. Embora essa modalidade não tenha sido pensada originalmente para a inovação, vimos que seu uso para selecionar e premiar soluções inovadoras já conta com alguns casos no Brasil e isso pode ser uma alternativa interessante para incentivar a inovação aberta. O concurso é muito flexível. Em regra, o seu edital estabelece as regras do procedimento, apresenta os desafios, os requisitos para inscrição e apresentação de propostas e disciplina como será o julgamento, por melhor técnica ou conteúdo artístico. E, é claro, quais são as formas de premiação.
O concurso admite combinações com formatos diversos para a apresentação das soluções, como por exemplo a realização de pitches, que são as apresentações curtas e diretas que têm como objetivo explicar uma ideia, ou até mesmo a apresentação de protótipos ou a elaboração de um MVP, um produto mínimo viável sobre a solução apresentada. Vale lembrar que na prática internacional é muito frequente prêmios monetários e não monetários combinados para aumentar a atratividade do concurso. E muitas vezes esses prêmios não monetários são publicidade, participação em eventos, validação da solução e outros. E são muito importantes para estimular a participação de fornecedores que possam contribuir com a solução do desafio enfrentado pela administração.